Hoje a gente vai tratar de um assunto que foi pauta de sessão na Câmara dos Vereadores em Teresina. Um evento que para muita gente gosta, né, que é muito popular aqui no Nordeste, mas também que causa muita indignação a associações e pessoas que abraçam a causa animal, que é a vaquejada. Aqui ao meu lado, a vereadora Tereza Brito foi a única a se pronunciar contra a realização das vaquejadas. E você, o que é que você pensa sobre esse assunto? Você é contra ou a favor a realização das vaquejadas? Como é que a senhora avalia a sessão de hoje da Câmara dos Vereadores em Teresina? Primeiro, eu avalio com muita tristeza, porque, na verdade, nós tivemos uma sessão, depois tivemos uma audiência bastante qualificada, porque lá estavam presentes órgãos de proteção e fiscalização, ou seja, dos direitos de todos, inclusive dos animais, como o Ministério Público, a OAB, a Federação Nacional de Proteção aos Animais também veio para essa audiência pública, o CRMV estava presente, Conselho Regional de Medicina Veterinária, e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a SDR estadual. Na verdade, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente não participou, foi convidada, mas não foi. E o que nós estamos defendendo ou seja, não aos maus tratos aos animais. Nós puxamos uma audiência pública para discutir a política de proteção aos animais, de defesa e proteção aos animais no município de Teresina. Mas no período que nós aprovamos a audiência, surgiu, na quarta-feira passada, dia 4, uma pessoa foi denunciar que estava havendo maus tratos na pista de vaquejada do Parque Exposição. A senhora, inclusive, mostrou fotos. E insistiu que eu fosse averiguar os fatos. E, na verdade, eu fui averiguar. Lá encontrei um cavalo morto dentro do parque de vaquejada. E encontrei 2 bovinos, um com a pata quebrada, outro com o quarto deslocado, todo escoriado, já com larvas, ou seja, já as feridas já com larvas, né? No popular mais chamado bicho, né? As larvas. E não tinha atendimento, de acordo com o próprio caseiro que trabalha lá no Parque Exposição, disse que não teve atendimento, os animais estavam comendo porque ele estava dando, por caridade, os animais tinham ficado no sol, ou seja, esses animais teriam que ser recolhidos, teriam que ter sido levados para as fazendas no mesmo dia, no domingo mesmo, e já era quarta-feira à tarde e eles não tinham ainda retirado esses animais que estavam com pata quebrada, com o braço machucado, com perna, quarto deslocado e todo escoriado e ferido. E também lá no parque de vaquejada, lá na pista, com muitos cabelos, muitos pelos de cauda de animais. Então, assim, caracterizando, assim, maus tratos, e nós pegamos todas essas provas, filmamos, fotografamos e fizemos o nosso papel constitucional de fiscalizadora dos serviços públicos, dos direitos dos cidadãos e também dos animais, porque maltratar animais é crime, sujeito inclusive a pena de 1 mês a 1 ano de prisão. Então, o que nós estamos tratando é o seguinte, não aos maus tratos aos animais, que estão tirando o foco da questão dos maus tratos para a questão da vaquejada, da festa de vaquejada. Meu avô, no passado, era uma pessoa que usou o gibão, que pegava animais, mas ele amava os seus animais, ele cuidava dos seus animais, ele tratava dos seus animais. E pode ter certeza que o vaqueiro tradicional, esse que tem no campo do Piauí, do Nordeste, ele ama os animais, ele cuida dos animais e ele trata esses animais. Eles não deixam acontecer o que aconteceu no Parque de Exposição. Vereadora, no momento que a senhora estava mostrando as fotos, de acordo com o portal Dia, as pessoas vaiaram. Por que a senhora acha que as pessoas que estavam lá na Câmara tiveram essa reação? Olha, foi algo assim que, como não tinha se visto ainda, ou seja, uma total busca de desqualificar as provas cabíveis e reais. Ou seja, e o mais grave em tudo isso é que quando eu fui no segundo momento fazer as filmagens, eles perguntaram por que eu não denunciei esses maus tratos para a associação. Mas não dá para denunciar, porque a própria associação, quem estava lá,
era o presidente da associação que estava com esses animais e disse que simplesmente era legal porque a vaquejada era institucionalizada no município de Teresina, infelizmente. Quando, na verdade, praticar maus tratos a animais é crime, em qualquer situação. Está previsto na Constituição Federal. No caso da vaquejada, como é que a senhora acha que se deve embutir na cabeça das pessoas, que é uma festa muito popular no Nordeste, que a vaquejada também é uma crueldade com os animais? É importante que as pessoas vejam como é que o boi fica, como é que ele está assustado, o olhar assustado dele, a humilhação dele quando eles puxam esse animal pela cauda, que derruba, que vira, que tomba, que muitas vezes quebra perna, braço, patas, enfim, se quebra todo, né? Eles têm que pensar, olhar a questão do animal, porque só está vendo a questão da festa. Inclusive, a presidente da Federação Nacional, ela mostrava que nessas festas que existem no Nordeste, com vaquejada, quando tira os cantores, os artistas famosos, se acaba a festa. Acaba a festa. Então, as pessoas não vão pela vaquejada em si, vão pela festa, vão pelo evento que está sendo promovido. Então, é preciso que as pessoas mudem essa cultura. Nós já vimos que antigamente se usava, a maioria dos circos mundiais, eles usavam os animais, como elefantes, girafas, macacos, vários outros animais, para se divertir, tigres. E você vê o circo mais famoso do mundo é o de Solé. São pessoas que vão assistir outras pessoas apresentar um belíssimo espetáculo humanizado, onde você fica feliz. Quem está trabalhando está feliz e quem está assistindo está feliz. Então, é aquele dizer, enquanto a vaquejada, enquanto as pessoas se divertem, os animais sofrem. Os animais sofrem. Aí eles dizem, não, os cavalos são bem tratados, os bois são bem tratados. Primeiro, os bois não são bem tratados, porque esses bois de vaquejadas que nós temos visto no Nordeste não são bem tratados. Os cavalos, sim, nós já vimos que são bem tratados, esses cavalos. Mas esses cavalos devem continuar sendo bem tratados, assim como os bovinos também devem ser bem tratados. Agora, se querem continuar com essa cultura não, para mim não é cultura, não é esporte, porque cultura é aquilo que dá prazer, esporte é aquilo que dá prazer, mas aquilo que causa sofrimento não é esporte, não é cultura. Então, na minha concepção, e esse assunto já está no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, lá, inclusive o ministro Marco Aurélio já deu parecer contrário a vaquejadas. Então, quem vai decidir se vai continuar no Nordeste ou não é o Supremo. Agora, enquanto ele não decide, nós queremos fiscalização do Ministério Público, da Secretaria de Meio Ambiente, dos órgãos responsáveis, Conselho Regional de Medicina Veterinária, para que não aconteça o que aconteceu agora no Parque de Exposição, na pista de vaquejada. Cavalo morto, eles não tiveram nenhum, ou seja, a decência de tirar aquele animal do parque de vaquejada. Muita gente aqui se manifestando, inclusive o Igor Paris, ele pergunta o que a senhora vai fazer para barrar isso, ele pergunta se a sociedade precisa se mobilizar. O LC Moreira JB, ele fala que no Ceará a ação que pede que a prática da vaquejada seja considerada uma inconstitucionalidade já alcançou o Supremo Tribunal Federal. Mas também tem gente aqui a favor da vaquejada. É o caso do Afonso Andrade. Ele é 100% a favor da vaquejada. Ele fala, tanto problema acontecendo no Brasil, criminalidade, pedofilia, e vocês vêm se preocupar com a vaquejada, um esporte de nosso sertão brasileiro. Faça-me o favor. Na verdade, nós temos vários problemas no Brasil, na cidade de Teresina, no Piauí, e estamos cobrando o poder público, governador, prefeito, presidente da República, que são os órgãos que devem resolver os problemas. O parlamento, ele é o fiscalizador e ele é aquele que vai cobrar para que o gestor faça. E isso nós temos que cumprir esse papel. Quanto à vaquejada, eu coloco que respeito a opinião dele, mas é preciso mudar esse pensamento, se colocar no lugar do sofrimento do animal. E quando eu me porto com os animais, assim como 40% da população brasileira, 50%, 60% se importa com os animais, só para você ter ideia, o Brasil hoje é o segundo país com o maior número de animais domésticos e domesticados do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos.
já ultrapassamos até mais do que o número de pessoas, de crianças no Brasil. Então, assim, esses animais, eles preenchem, ou seja, ajudam a melhorar o bem-estar das pessoas. Eles fazem parte da vida das pessoas. Então, o que nós queremos? Que seja feito, tentar mudar essa forma de fazer essa festa com os vaqueiros. Fazer caminhada com os vaqueiros, apresentar qual é o cavalo mais bonito, qual é o boi mais bonito, mas não fazer como eles fazem, aquela derrubada, aquela coisa inclusive, cruel, porque aquilo ali é cruel. Aquela parte do corpo do boi é muito sensível, reflete diretamente na coluna, ele pode reflete, né? Inclusive a maioria dos animais, de acordo com estudos, inclusive foi apresentado hoje vídeos muito importantes, coisa feita pesquisa mesmo, Rio Grande do Sul foi feita pesquisa na Universidade do Rio Grande do Sul, a nível de Brasil, cientistas já fazendo pesquisa sobre essa questão dos maus tratos, que os animais eles têm sentimento de amor, de fome, de afeto, de carinho, de medo, eles têm todos os sentimentos. E que essa questão da vaquejada, eles já saem assustados do local que eles vão para a pista de corrida. E aí eles são humilhados, eles são jogados, eles tombam e eles quebram, ou seja, muitas das vezes essa cauda, e essa cauda compromete. A maioria desses animais não podem mais nem fazer nem outro tipo de atividade. Principalmente as fêmeas não podem procriar, enfim. Então, assim, compreendo que muitos são apaixonados porque nasceram e virou uma cultura na concepção dele. Mas eu conheço também pessoas que já foram criadoras de bovinos no Brasil, grandes criadores de bovinos no Brasil, que deixou de criar bovino e hoje é vegetariano e vive defendendo e protegendo os animais. Tudo é uma questão de começar a sentir que esses animais eles têm sentimento de medo, de afeto, de fome e que precisam do nosso carinho. Aí você pode perguntar, mas não se come animal? Eu, por exemplo, eu não como carne bovina, carne suína, não como carne. Mas assim, sei que é necessário, ou seja, muitas pessoas, a maioria da população brasileira, usa a carne como proteína animal. Só que essa carne, essa proteína animal, ela não sofre maus tratos. Tem toda uma forma de abater esse animal sem o sofrimento que é, por exemplo, na vaquejada, que é pós-vaquejada. Então, vamos diferenciar uma coisa da outra. Os vereadores Joninha e Dudu falaram, usando o chapéu, vida longa à vaquejada. Ricardo Bandeira argumentou, a vaquejada é boa porque reúne a família. A vereadora Celene Fernandes afirmou que acabar com a vaquejada é assassinar o sonho de milhares de nordestinos. É assassinar a nossa cultura. O que a senhora tem a dizer desses argumentos? Inclusive, também é o que o Paulo Hollister pergunta qual é a justificativa dos outros vereadores. Além desses vereadores citados, também teve a vereadora Cida, que se manifestou, teve o vereador Paulo Roberto da Eliminação, que colocou também um chapéu, e teve vários outros colegas que colocaram esse posicionamento deles. Eu vejo com muita tristeza, eu vejo como falta de um maior conhecimento da causa. Preciso estudar mais a causa, preciso sentir o outro para que eles possam... Uma vez eu ouvi, até da doutora Cláudia Seabra, eu achei muito interessante essa frase dela, promotora do Ministério Público da Saúde. Ela disse, nós não podemos nos acostumar com, no caso, sofrimento dos outros. Então, a partir do momento que você se acostuma com o sofrimento dos outros, você perde sua sensibilidade. Então, eu vejo como uma perda de sensibilidade desses colegas e eu peço a Deus e vou todos os dias bater na tecla na Câmara Municipal que os animais têm sentimento de dor, de fome, de afeto, de medo e que precisam da nossa proteção e principalmente da nossa voz, porque eles não falam. O ser humano fala, o ser humano cobra, o ser humano tem direitos. E pode reivindicar seus direitos. Os animais têm os seus direitos, mas não podem reivindicar. Então, eu me senti, como se diz assim, uma andorinha só naquele momento, mas uma andorinha que ela sobrevoou e ela não calou e ela foi em frente. Mas isso dentro do parlamento, com relação ao parlamento. Com relação ao apoio da sociedade, ao apoio das instituições, eu garanto para os teresinenses, os internautas, a população brasileira, até mundial, porque nós temos manifestações de outros países, temos da Alemanha, temos da Argentina, temos de outros países, manifestação contra os maus tratos. Eu digo a vossas senhorias que a luta tem que continuar. E essa manifestação que a gente tem sentido de apoio, de mais de 1000 pessoas apoiando, várias pessoas participando lá mesmo, muitos ativistas lá,
a ponto da Federação Nacional participar, foi a primeira vez que veio de Brasília, especialmente para participar. Então, mostrando e buscando sensibilizar que enquanto as pessoas se divertem, os animais sofrem. E nós não podemos deixar esses inocentes que não falam, que não podem reivindicar os seus direitos, sofrerem. E nós não vamos calar. Eu posso ser eu sozinha na Câmara Municipal hoje, mas eu digo a vossas senhorias que amanhã serão muitos. E lá fora são muitos que estão nos apoiando. Hoje, lá fora são muitas pessoas que nos apoiam. Algumas pessoas manifestando aqui no Facebook. É muito triste a ignorância e falta de empatia de alguns seres humanos. Já conseguimos proibir vaquejada em algumas cidades do Brasil. Tenho fé que o número de cidades mais conscientes vai aumentar. E parabeniza a atitude da senhora. O Leidervânio Silva, ele diz que vaquejada é cultura e esporte. E também uma paixão, complementa. A Larissa Rocha, ela apoia a vaquejada. O Leidervânio continua, vaquejada deve ser esporte olímpico. O Pedro Sérgio, ele parabeniza a senhora e pede que a senhora continue defendendo os animais. O Rodrigo Soares Teixeira, eu apoio a vaquejada, cultura é coisa que não se mexe. Pois é, como eu acabei de dizer, essas pessoas, elas veem muito mais o lado da festa, o lado, do saciar o prazer deles, do que o lado do sofrimento dos animais. Então, eles nem percebem que os animais sofrem, eles não percebem. Então, a partir do momento que eles começarem a ver o animal, o olhar do animal, aquela humilhação que o animal sofre, tombando, se quebrando todo no meio do espetáculo, então, eu acredito que no dia que eles passarem a ver com esse olhar, eles vão ver que não é uma cultura, que não é um esporte. Na verdade, é um sofrimento. O que a senhora tem a me dizer das associações protetoras dos animais que acompanharam a votação hoje? Todos ficaram estarrecidos pelo nível. O nível foi muito baixo das pessoas que estavam lá, que agrediram muitas mulheres. As mulheres, inclusive eu me senti ofendida por ser mulher. A forma que assédio sexual com relação a garotas lá, a jovens que estão protetoras de animais, palavrões, entendeu? Baixo calão. Então foi assim, até desqualificando, ou seja, a parlamentar com as provas reais lá mostradas através de vídeo, através de fotografias. Então mostra que, ou seja, são pessoas realmente que muitas podem não perceber o sofrimento dos animais e podem ter sensibilidade e estar vendo só um lado, mas tem outras que elas perderam a sua sensibilidade. Então nós vamos continuar essa luta para que essas pessoas possam olhar os dois lados, o lado deles e o lado dos animais. Não só do cavalo lindo e bem tratado, mas também o do bovino que cai, que é quebrado as pernas muitas vezes e que é humilhado ali perante a todos. Eu vejo até isso como na época da escravidão, que as pessoas, elas usavam e abusavam dos escravos. E não tratavam eles como ser senciente, ser vivo, ser que sofria, que sentia dor, enfim. Então hoje só que os escravos falavam, conseguiram a abolição. E os animais não falam, por isso que precisa da nossa proteção. A senhora disse que vai continuar essa luta. De que forma? Eu quero primeiro dizer que as providências nós já encaminhamos para o Ministério Público. Pedi fiscalização através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que inclusive esse último evento não teve licenciamento, então não podia ter acontecido. Da ADAP, pedimos até afastamento da pessoa que estava lá no Parque de Exposição, porque ela inclusive ela estava lá defendendo a vaquejada. Ela não estava defendendo o trabalho dela, ela foi assim clara, foi muito infeliz nas suas colocações, certo? Inclusive omissa, prevaricou, certo? Porque foi omissa. Estamos pedindo providência ao Ministério Público. O Ministério Público já fizemos a denúncia, ele vai fazer averiguar as denúncias e queremos que seja cumprido o papel do Estado nesse setor. Que enquanto está sendo possível ser realizada, que haja fiscalização, que o Ministério do Trabalho vá para dentro, que faça com que os organizadores de eventos paguem impostos, também a Receita Federal vai lá cobrar impostos sobre esses eventos, que o Ministério do Trabalho vai cobrar, que essas pessoas que trabalham nesse setor, que elas sim tenham carteira assinada, que eles paguem, ou seja, as contribuições sobre essas pessoas, as contribuições que é necessária, empregatícia dessas pessoas. E que haja uma fiscalização maior da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Estadual do Meio Ambiente, no setor, para que
amenize os maus tratos, porque enquanto tiver vaquejada, da forma que é feita hoje, vai continuar os maus tratos. Mas enquanto está tendo, tem que ter fiscalização rígida para não deixar acontecer um animal ferido e machucado passar 4 dias sem atendimento médico veterinário. Como foi que aconteceu lá no Parque Exposição. Como a senhora repensaria a vaquejada, o evento vaquejada? Olha, o vaqueiro nordestino, aquele que do campo, que tem lá em Campo Maior, que tem aqui em Altos, que tem em várias cidades do Piauí, lá no sul do estado, este vaqueiro, ele não sacia seu ego nessas festas de vaquejada. Ele sacia seu ego trabalhando. E o trabalho dele não é esse, de derrubar o animal. Ele é de pegar o animal que está solto, ele é de tratar do animal, ele é de levar, ou seja, recolher, entendeu? O rebanho. Ele é de olhar se chegou todos esses animais no seu curral ou no curral do seu patrão. De ver quando o animal pariu, seja o equino, o bovino ou o asinino, quando ele procriou, como é que está esse animal, o bem-estar dele. Ele é esse vaqueiro é mais um cuidador e um amador, a pessoa que ama esses animais, entendeu? E essas pessoas não maltratam. Essas pessoas que usam o gibão, que é o vaqueiro tradicional, que usa o sapatinho de couro, que usa o chapéu de couro, esses não maltratam animais, eles não derrubam animais em pista de vaquejada, não. É importante separar isso. Tinha um cartaz de apoio à vaquejada, onde uma garota estava, eu sou filha de vaqueiro e eu sou neto de vaqueiro. Ou tinha um outro cartaz também. Pois é, aí a gente precisa saber que tipo de vaqueiro é esse. Porque eu sou neta de vaqueiro, mas é um vaqueiro que amava e protegia e cuidava dos animais. Então a gente precisa saber. Porque eles estão vendo só o cavalo. Ah, eu dou comida ao cavalo. Ah, eu dou vitamina ao meu cavalo. Ah, o meu cavalo vive numa baia, tem não sei quantos cuidadores, dá banho e tudo mais. É só o cavalo? Além do mais, esse cavalo também sofre com exaustão. Muitos, inclusive, morrem. Inclusive, o que morreu na pista foi exatamente, de acordo com a denúncia, foi exatamente, ou seja, ele foi tanta exaustão que ele infartou. Bom, a Zuíla Nogueira, ela está apoiando, ela não apoia a vaquejada, aliás, porque acha um maltrato aos animais. Tem como não ser. A vaquejada, como ela é hoje, não tem como maltratar. Esse assunto ainda vai ser discutido ainda na Câmara? Nós formamos uma comissão com todas as entidades para continuar o diálogo, para continuar a discussão, até que a gente chegue e combata totalmente os maus tratos, acabe com os maus tratos. E está no Tribunal Superior já, né, Supremo Tribunal Federal, lá já nas mãos dos ministros, e esperamos que eles, o mais rápido possível, possam resolver essa questão. Resolver como? De preferência que acabe. Se não acabar, que tenha todo um disciplinamento e tenha fiscalizações rígidas de todos os órgãos. Ministério do Trabalho, Receita Federal, porque tem muita gente ganhando dinheiro nisso, muita gente. Eu sei que estou mexendo com gente grande, pode ter certeza disso. Eu vi lá na Câmara hoje, as pessoas são gente grande, alto poder aquisitivo. Mas esses animais, eles não falam e eles precisam de alguém que levante sua voz. E eu vou continuar. Eu com os protetores de animais. Vamos continuar, esperamos que o Supremo Tribunal Federal possa dar esse veredito o mais rápido possível para que se possa realmente ter um caminho de como seguir, se for a favor, que tenha todo um disciplinamento e toda uma fiscalização. Se for contra, que acabe de vez. O Aleph Duarte está parabenizando a sua iniciativa. Bom, a gente está chegando ao final da nossa entrevista aqui ao vivo no Facebook. Se você tiver algum questionamento, alguma pergunta aqui à vereadora sobre vaquejada, sobre maltrato de animal, por favor, se manifeste aqui no Facebook nos comentários. Vereadora, agradecer pela sua entrevista aqui, a senhora vir até aqui o Sistema Dia de Comunicação. Queria que a senhora fizesse as suas considerações finais, algo que a gente não tenha mencionado aqui, que a senhora gostaria de comentar. Eu queria agradecer essa oportunidade de poder me comunicar com os internautas do Portal Dia e dizer que, principalmente para as pessoas que praticam vaquejadas, que elas observem o olhar do bovino, que elas observem a queda do bovino, mas não com o ar de glória, de vitória, mas com o olhar do bovino, se colocando no lugar do bovino. Como será que, se eu estivesse naquele lugar, eu me sentiria? Olhar para os olhos deles, eles choram, os animais choram.
Eu tenho um animal que ele hoje é de São Francisco. O nosso rapaz que cuida do sítio, essa vaquinha, ela teve um problema e ela caiu. E aí ele ficou chateado, porque tinha que dar comida e água para ela lá, e brigou com ela e começou a descer as lágrimas. E ele fez uma promessa, que se ela vivesse, ela era de São Francisco. E no outro dia ela estava caminhando. Então, assim, ele se sensibilizou, ele brigou muito com esse animal, mas no outro dia, mas no momento que ele viu as lágrimas descendo, porque os animais choram, os animais sentem o sofrimento, sentem a alegria. Quando você tem um animal que você, seja um cavalo, seja uma vaca, seja uma galinha, seja um cachorro, qualquer animal, que você tenha aproximação, que você tenha convivência com ele, você sente ele, ou seja, ele sente você e você consegue se comunicar, mesmo que ele não fale. Então, ele sentiu isso, ele sofreu e ele se tocou e passou a amar os animais. Então, ele viu a vaca chorar e isso é verdadeiro. Você pode entrar na internet, você vai ver muitos casos dessa natureza. Então, eu peço que essas pessoas comecem a olhar também por esse lado, que possa não sentir só o ar da glória e da vitória no momento de derrubar um animal, se sentir o machão, mas se sentir uma pessoa humana, que tem sentimento. É isso que eu quero pedir, principalmente aos que fazem vaquejada. E aos que são protetores de animais, que continuem nessa luta, propague, que vá à luta para ser a voz dos animais.